respondendo a sua pergunta, no momento em que ocorre um atentado terrorista como esse, que na minha opinião não foi o ISIS, a gente não tem bola de cristal, a gente faz análise sem paixão. Eu não sou cheerleader, eu não torço nem para um nem para outro. Eu analiso o que está acontecendo, tento dizer aquilo que ocorre. Acho provável que tenha sido a Ucrânia, sim. Muito bem. Se isso aconteceu, quando ocorre um atentado terrorista, imagine agora um fundamentalista islâmico, por exemplo, que se encontra nos arredores de Paris. E ele fala, opa, está na moda voltar os atentados. Isso chama mimetismo. Ele começa a ver o que os outros fazem, fala, acho que eu vou fazer também. E isso começa a replicar. Você nota quando tem um atentado, um massacre numa escola, começa lá em Colorado, como é que isso vai se repetindo? E a internet, a Deep Web, a Dark Web vão alimentando isso. Então, eu concordo com você e eu acho que os atentados se tornaram mais prováveis de replicarem no Ocidente depois desse atentado terrorista, que, repito, não me parece ter sido praticado por uma entidade radical islâmica chamada ISIS-K, mas por uma denominação muito conveniente que organiza serviços de mercenários. O Budanov já tinha falado isso, você está lembrado, Capês? Opa, com certeza, Budanov, o artigo aponta ele falou isso várias vezes, tá entendendo? Vamos atacar o coração da Rússia. Ele chamou o Putin de arrogante e tal, e aí de repente ele ficou calado. Dias depois... Você fala muito bem, isso está no nosso artigo, que foi publicado também no Velho General, né, no site Velho General e no Conjur. O Budanov havia também dito que a Rússia teria surpresas desagradáveis. Porque, veja bem, a gente tem que entender uma coisa. Existem, sim, grupos neonazistas na Ucrânia. Existe. Isso é um fato. O Putin não está inventando. Pode ser, e é, que eles não são a maioria, mas eles lá se encontram. E outra coisa, esses grupos estão fazendo uma espécie de, não vou chegar ao ponto de dizer limpeza étnica, mas uma coação cultural sobre o leste da Ucrânia, a região do Donbass, estava tendo bombardeio, estavam atacando aquelas populações que falam russo, seguem as tradições russas, e estavam querendo impingi-las a não mais fazer sob pena de serem destruídas. Então isso estava acontecendo também. Foi feito um acordo, né? O Robson Parnas costuma sempre lembrar, são os acordos de Minsk, né? na Bielorrússia, e foi criado um cessar-fogo dentro da Ucrânia. Só que o cessar-fogo flagraram líderes ocidentais dizendo que o cessar-fogo foi só para a gente poder fortalecer a Ucrânia. Então, essas estratégias sujas ocorreram e a gente não pode ser ingênuo de achar que do nada um grupo islâmico partiu para cima do Irã e partiu para cima da Rússia, em vez de partir para cima de alvos ocidentais cristãos que estão na Europa Ocidental. Acho que isso vai ter repique e acho sim que abriram aí a caixa de Pandora, que nem Estados Unidos. Parabéns, o próprio Donald Trump diz, parabéns Hillary Clinton, parabéns Barack Obama, vocês criaram o ISIS. E é verdade, não foram só eles, foi o Bush, foi o Dick Cheney, naquela desnecessária e segunda invasão que quebrou completamente o eixo de equilíbrio do Oriente Médio. A mesma coisa, o ditador Muammar Gaddafi na Líbia. O que a Líbia virou? Um país disfuncional, uma série de organizações terroristas. Ah, mas você está defendendo aquele louco, aquele terrorista do Gaddafi? Não. Mas a gente tem que entender, como diz o John Mearsheimer, que a Realpolitik, ela não lida com parâmetros morais, ela lida com situações de equilíbrio para evitar grandes catástrofes humanitárias, como as que estão ocorrendo, desde que os Estados Unidos se meteu a espalhar a democracia em países que não têm essa tradição e que não vão entender nunca e aceitar esse tipo de ação.